Abra a sua Bíblia em Salmo 84. Nós vamos ler esse salmo. O salmo do peregrino, o salmo daquele que caminha. Eu quero te convidar a abrir o seu coração diante da poderosa palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, não fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Glória a Deus. Essa pregação, meus irmãos, ela vem meio que na continuação do domingo passado, quando nós pregamos sobre aquele que exerce a sua cidadania celestial. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele dá uma ordem clara aos irmãos de Filipenses, ele diz: exerçam sua cidadania de forma digna, de forma que agrada ao Senhor. E ali fica um conceito muito forte, dizendo que há uma cidadania da terra, sim ou não? A gente falou até sobre CPF, né? Todo mundo aqui tem um CPF, um bebezinho, assim que nasce, no mesmo dia já ganha esse CPF. Nós temos uma cidadania muito bem enraizada na terra, nós temos nossos dados controlados, todo mundo tem acesso, e-mail e tal. Nós temos uma cidadania fortalecida. Assim como os irmãos de Filipenses, eles tinham uma cidadania romana. A cidade de Filipos era conhecida como uma pequena Roma. Lá tinha o rosto de César nas moedas, tinha a cultura, a política, o direito, tudo era romano. Era uma cidade feita para César se sentir à vontade. Paulo olha para essa realidade e diz: exerçam a sua cidadania celestial. Paulo está dizendo: existe uma lei da terra, existe um CPF na terra, existe uma certidão de nascimento, mas Paulo está dizendo: existe algo maior do que as coisas da terra. Existe uma cidadania do céu. Nós somos chamados para viver com os pés na terra e a cabeça e o coração no céu. A esperança no nosso Senhor. Lá no capítulo 3 ele completa essa ideia, dizendo: aqueles que têm a sua cidadania no céu, eles esperam totalmente no Senhor Jesus, o Deus da sua salvação. Ele diz que aqueles que esperam só na cidadania da terra, eles são inimigos da cruz. Eles são governados pelo seu próprio estômago. Ele diz: o seu estômago é o seu Deus. Está lá em Filipenses capítulo 3. E não por coincidência, Filipenses capítulo 4 é o texto da ansiedade. O apóstolo Paulo ele faz ali um compêndio dizendo: olha, a mentalidade da terra, as coisas da terra, elas geram a um coração da terra, a um coração ansioso, a um coração que é inimigo da cruz. E a solução é: exerçam a cidadania do céu, saibam que o céu tem dono, o céu tem um rei, o céu tem Jesus, e esse Jesus está entre vocês. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aqui não é o fim, isso não é tudo. Isso vai se acabar, mas o céu é eterno. Os presidentes são eleitos, são depostos, os reis nascem, os reis morrem, mas o Rei dos céus está vivo para todos sempre. Isso enche o teu coração de esperança. Saber que nessa terra há morte, há choro, há dores, mas existe um céu onde não haverá lágrimas e nem dores.
Isso te alegra? Vivemos aqui 90, 100, 110 anos, mas o céu viveremos eternamente. Não haverá tempo, não haverá relógio, não haverá controle, não haverá... É outra mente, é outra dimensão. Isso enche o teu coração de esperança. O Salmo 84, ele descreve o coração do cidadão do céu. Eu quero te convidar a examinar esse salmo. É o salmo do peregrino, é o salmo que nos convida a andar. Ler esse salmo mexe com a gente. É um salmo que diz assim, olha, não fique parado não. Não ande para trás não e nem fique parado. Caminhe para frente, progrida, evolua, ande. Vá em frente, suba, não pare. Tem momentos da vida que o crente ele parece uma Ferrari, assim, sabe? Que vai de 0 a 100 em poucos segundos. Não é assim? Não tem isso? Não tem esse momento? Não? Tem momentos da vida em que o crente parece uma Ferrari. Tem momentos da vida que o crente parece uma bicicleta com os 2 pneus furados. Não tem esse momento da vida que a gente está no esforço, está assim com dificuldade. O que o Salmo 84 diz é que haverão momentos de Ferrari e haverão momentos de bicicleta, pneu furado, mas nós não podemos parar de ir para frente, não podemos parar de andar, não podemos parar de progredir, porque o Senhor nos chama à frente, adiante, avante. A igreja não é chamada à rede, à cama, a igreja é chamada ao passo, ao pé no chão, ao caminho, ao olhar para a cruz de Cristo e viver por ela. O evangelho não é um caminho parado, o evangelho é porta, o evangelho é caminho, o evangelho é alvo. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, aquele que passar por mim será salvo. Depois Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Jesus diz, eu estou indo, mas estou preparando um lugar para vocês. A gente percebe em todo o Evangelho, nas cartas de Paulo, o Evangelho se mostrando como algo dinâmico. O Evangelho é um movimento. O Evangelho é vida. O Evangelho é um rio que corre. O Evangelho não é água parada. Jeremias disse, até quando vocês vão buscar água nas cisternas rotas, nos poços furados de águas contaminadas? Assim diz o Senhor, eu sou o manancial de águas vivas. Aquele que beber de mim será salvo. O evangelho não é água parada. O evangelho é água corrente. O evangelho é vida. O evangelho é movimento. E nesse movimento, o Senhor orienta desde os tempos de Moisés a uma vez por ano o judeu caminhar até Jerusalém. É uma ordem que muitos cumprem até hoje. Pelo menos uma vez por ano, todos os judeus que não tinham nenhum defeito físico, aqueles acima de 18 anos, eram chamados a ir pelo menos uma vez a Jerusalém. E normalmente essa vez era a festa da Páscoa. A gente vê Jesus cumprindo esse mandamento. Jesus podia estar onde ele estivesse, Cafarnaum, Nazaré, Jericó. Mas Jesus ia andando até Jerusalém. Na passagem do cego de Jericó, Jesus está fazendo a sua última caminhada para Jerusalém, onde a Páscoa não seria feita com a carne do cordeiro, nem com o pão ázimo. Jesus seria a carne da Páscoa e ele caminha de próprios pés para Jerusalém. E o fato é que nessa caminhada eles iam citando salmos, cantando músicas, contando histórias. Salmo 121, se não me falha a memória, até o Salmo 128, são salmos da peregrinação, eu acho que até um pouco mais. Enfim, depois eu confiro. Salmos da peregrinação, o Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá. Também é um salmo que eles iam cantando na peregrinação. E eu vou te mostrar, nós vamos caminhar juntos. Quem está disposto a caminhar junto nessa noite? Isso aqui não é aula, não é palestra, é a poderosa palavra de Deus, que tem o poder de tirar o pecado de dentro do coração do homem e trazer vida e vida em abundância. Não há nada, nem outro livro que tenha o poder de fazer isso, a não ser a poderosa palavra de Deus. E esse salmo, eu humildemente, muito humildemente, tive a ousadia de dividir ele em 3 partes. E eu quero te convidar a andar por essas 3 partes. O alvo, o caminho e o encontro. O alvo, o caminho e o encontro. Vamos começar pelo alvo. O alvo ele é descrito no Salmo do versículo 1 até o versículo 4. O salmista ele começa a sua caminhada com um alvo muito claro na sua mente.
Como é agradável o lugar da tua habitação, os teus átrios, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos teus átrios, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou um lugar perto do teu altar, a andorinha também encontrou, e eu também encontrei. Como são felizes aqueles que habitam nos teus átrios, Senhor dos exércitos. O alvo está claro. Qual é o alvo do salmista? É o átrio, é o altar. Em outras traduções, o tabernáculo, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde os sacrifícios são entregues, o lugar onde o nosso coração é transformado. Existe um lugar onde você é feito à imagem e semelhança de Deus. Existe um lugar onde a igreja deve conhecer. Existe um lugar onde a igreja deve habitar. Existe um lugar onde a igreja deve estar. E esse lugar são os altares do Senhor, Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Na vida cristã, é preciso saber para onde ir. É preciso saber, eu te pergunto aqui. Pode ser que essa pergunta cause algum tipo de desconforto, mas eu quero te perguntar mesmo assim, porque a palavra de Deus, ela causa desconforto. Jesus, ele causou muitos desconfortos, e eu quero humildemente causar esse desconforto, quem sabe, no teu coração, te perguntando, você sabe para onde está indo? Você sabe para onde está indo? Você tem um alvo? Eu acabei de dizer que o Evangelho é uma caminhada, a Bíblia nos aponta uma caminhada. Paulo diz, avançando para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo avançando. Em vários momentos a Bíblia nos chama ao caminhada. Eu te pergunto, você sabe para onde está indo? Os dias passam, os anos passam. Daqui a pouco, 25, 26, 2027, 2028, as coisas passam. As crianças crescem, os adolescentes estão crescendo. A vida está acontecendo. Para onde nós estamos indo? Se você quer viver realmente aquilo que Deus tem para ti, viva com o alvo nos átrios, o alvo nos tabernáculos. Senhor, tudo que eu estou fazendo aponta para o teu tabernáculo, aponta para a intimidade contigo. Eu estou conduzindo a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha igreja, o meu ministério, para o lugar mais próximo da tua presença o possível. E eu não vou parar, seja de Ferrari, seja com pneu furado, eu não vou parar de andar. Esse deve ser o coração do peregrino, porque não basta saber para onde vai, é preciso ir. Não basta saber. O Evangelho não é teoria, o Evangelho não é Enem, o Evangelho não é concurso público, o Evangelho é vida, o Evangelho é história, o Evangelho é trajetória, o Evangelho é uma continuidade da vida, do dia que nasce, do sol que se põe. O Evangelho é vida, é tempo diante do Senhor. Não é conhecimento. O conhecimento está aí a todos, igreja. Você vai lá, faz o Enem, fecha lá a redação, 1000 pontos, fecha lá. Eu profetizo para esse lado de cá, Enem com notas boas. Concursos, você vai lá, prova o seu conhecimento e acabou, tem um fim ali. Não. O Evangelho é um lugar onde nós somos chamados a ir. E esse conhecimento ele vem do dia a dia, da obra, da vida, de modo que isso nunca para. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele entrega a sua vida como libação. Ele diz, Senhor, a minha vida está entregue como libação. O que é que significa? Como sacrifício. Eu pego todos os meus dias e eu sacrifico na tua presença como um aroma suave. Era derramado ali no tabernáculo, indicando os últimos dias do sacrifício. Os últimos sacrifícios, ao 7º dia das festas, eram derramados óleos, vinhos. E quando aquele cheiro subia, era a libação da entrega. O apóstolo Paulo disse, Senhor, eu quero que a minha vida suba a ti com cheiros agradáveis. Esse deve ser o alvo do cristão. O alvo do cristão deve ser um dia chegar diante do seu Senhor e ouvir, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu te conheço, eu estive contigo, eu te acordei, eu te livrei, eu te curei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Essa deve ser a frase que a gente mais quer ouvir na vida. E não assim, está aprovado, você é lindo, você é linda.
você é forte, você é bonito, você é rico, você é milionário, você consegue engajamento, você tem milhões de seguidores. Essas frases não significarão nada na eternidade. Nada, simplesmente nada. No céu não tem rede social, porque nós seremos face a face com eles, conectado com ele 24 horas por dia. No céu não tem beleza, no céu não tem shape, porque estaremos no corpo glorificado. Não estou falando contra a atividade física, eu também estou correndo atrás. O que eu estou dizendo é que aquilo que nós mais queremos receber nessa terra não terão nenhum valor no céu. E nós somos crentes e precisamos viver com os pés na terra e com a cabeça no céu. Esse é o chamado do peregrino. O mundo, ele vive em crise, porque ele vive sem propósito. O mundo não sabe para onde vai. Igreja, essa é a verdade. Aquele que não está em Cristo, ele não sabe para onde vai. Isso gera crise. Se eu abrir aqui um site, vamos dizer que eu peço aqui a Manu, joga aí no telão, site tal, de notícias do dia a dia, a gente chora. A gente chora. É adolescente que matou os pais recentemente e foi para o shopping e pediu um lanche. Deixou trancado. É uma menina, uma mulher, que fez um brigadeirão para o seu marido. Um brigadeirão, envenenado. O cara morreu, ficou dentro de casa, ela trancou a casa e saiu. Foi viver a vida dela. Isso, dentre tantas outras barbaridades, estão se tornando o dia a dia das notícias do nosso país. Brigadeirão envenenado. A outra lá que filmava os seus filhos com ketamina na veia, totalmente dopados, matou 2 adolescentes loucamente numa seita, ficavam enjaulados. Gente, o mundo está em crise porque nele não há propósito, mas o crente acorda e dorme sabendo, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, o Senhor, meu Deus, existe um céu e é para lá que eu vou. Existe, aí a nossa crise, ela é aplainada. Isaías, ele vivia numa crise nacional. Israel estava numa crise de pecado. E Isaías resolveu a sua crise no altar. Ele foi no altar, e no altar sua boca foi tocada com atenais em fogo ardente, e no altar ele foi feito profeta sobre Israel, e no altar, pela sua boca, reis se converteram, e no altar, pela sua boca, houve livramento de guerras, porque um homem se posicionou corretamente. Para onde nós vamos diante das nossas crises? O Salmo 84 diz, há crises lá fora, e eu te convido a caminhar para o altar. Para onde nós vamos nas nossas crises? Nós vamos para o desespero? Nós vamos falar para todo mundo? Nós vamos fazer o quê? A Bíblia nos chama a correr para o altar. No altar, nós encontramos, como diz aqui o versículo 4, no altar há um louvor sem cessar, um louvor perpétuo, um louvor que não para. É possível viver assim? Você sabe que a terra onde nós habitamos, onde é a sua casa, onde é a terra do crente, ela é um espelho do céu. Você sabia que os dons que vêm do céu, eles são usufruídos na terra, por meio da sua igreja? E você sabia que lá no céu existe uma adoração sem cessar? Existem vozes de seres viventes, de 24 anciãos que dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles olham lá do céu e veem tudo isso que eu falei. E mesmo assim eles olham e dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles conseguem contemplar a perversidade do coração do homem. Mas eles também veem que a igreja está de pé, que o Espírito Santo está agindo, que Deus é real e que seu propósito vai se cumprir, que no Apocalipse Deus vai vencer, vai pisar na cabeça da serpente. Por isso eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. No altar nós percebemos que nós somos chamados a viver um louvor perpétuo. E no dia que o pneu furar, cante. E no dia do vale, adore. E no dia da festa, adore. Não se iluda no dia do monte, também não se deprima no dia do vale, porque o Senhor é Deus sobre montes e vales. O louvor
é consequência da vitória, amém? Olha que frase interessante que eu vou dizer para você agora. O louvor, ele é consequência da vitória. Você tem a vitória e você louva. Mas o peregrino, o cidadão do céu, ele tem o louvor como a causa da vitória. O louvor é consequência da vitória. Mas o louvor também pode ser a causa da vitória. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados na prisão e começaram a louvar. Aquela adoração gerou do céu uma resposta que fez a terra tremer, rompendo grilhões, rompendo algemas. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ele enfrenta 3 inimigos terríveis. Depois você lê, chega em casa, 2 Crônicas 20, 3 inimigos. A Bíblia diz que eles olharam para os inimigos e disseram: é uma multidão terrível, nós não temos como vencer esse povo, nós somos fracos, não temos como vencer esse povo. Aí a Bíblia diz assim, um texto lindo, diz: os nossos olhos, porém, estão fitos no Senhor. E ali, Josafá, ele chama os filhos de Asaf, também conhecido como meus netos. E você pode rir também, igreja. Foi uma piada até boa, assim. Chama os filhos de Asaf. Eles colocam a arca na frente. E quando os inimigos chegam com uma multidão terrível de soldados, eles começam a cantar, numa atitude louca, de frente do diagnóstico, de frente do medo, de frente da violência. Eles levantam a arca nos ombros e começam a cantar em alta voz. A Bíblia diz que enquanto eles elevavam sua voz em adoração, os inimigos foram postos em confusão. E sem levantar uma espada, a vitória veio sobre ele. Enquanto Josafá viveu, houve paz em Israel. Gideão venceu contra os midianitas gritando, bradando, adorando, em gritos, em expressões da alma. Você sabe o que é isso? A adoração, ela é consequência da vitória. A adoração também pode ser a causa da vitória. Adorar na Páscoa, ainda no Egito. Adorar, crer, não duvidar, profetizar, não parar de cantar. Porque cantar quando está tudo bem e quando a vitória chega é normal. É um padrão da terra de qualidade. Mas adorar no meio da dificuldade é padrão do céu. É padrão do céu. É padrão de quem tem negócio com Deus. É padrão de quem não está com a cabeça na terra. Essa é a primeira parte. A primeira parte, o alvo. Você tem um alvo. Você tem um lugar para você ir. Você tem isso claro na sua mente, gente. Eu não estou falando de uma coisa teórica, não. Estou falando de uma realidade. Você tem esse alvo, você entende que você é do Senhor, você entende que existe um céu, você entende que existe uma realidade espiritual. Segundo passo, o caminho, versículos 5 a 7 do Salmo 84. No versículo 5, o salmista diz que a nossa força é o Senhor. Que no meio da caminhada em direção à Nova Jerusalém, em direção ao céu, a nossa força é o Senhor. A nossa força não somos nós, não há força em nós. Nós somos fracos, pobres, pecadores. A nossa força é o Senhor. O resto é combustível adulterado. O resto vai bater o motor do carro. O resto vai causar prejuízo. O peregrino, o cidadão do céu, ele se move pela palavra. Ele crê que há uma palavra que vem de Deus e ele progride no versículo 7, de força em força, de glória em glória. Certa vez, uma colega minha do hospital, ela foi abastecer o carro aqui num posto aqui próximo. E lá ela se distraiu e falou que ela queria, bota aí gasolina, tantos reais. Lá a frentista novata tacou diesel no carro dela. Encheu o tanque de diesel. Resultado, ela saiu, poucos metros depois, queimou tudo. O diesel queimou várias peças importantes no motor do carro, o carro parou, não tinha o que fazer. Ela teve que ir atrás de provar nas câmeras que estava errado, ela conseguiu. O dono do posto teve que pagar praticamente um novo motor para o carro dela. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos tentado andar na vida com combustível errado, combustível adulterado,
colocando nossa alegria no lugar errado, bebendo da fonte do lugar errado, colocando nossa força no lugar errado, confiando no nosso próprio braço, confiando no nosso próprio bolso, confiando na nossa própria mente. O salmista diz: aquele que adora ao Senhor, a sua força é o Senhor. O seu combustível é o Senhor, a sua alegria está no Senhor. As alegrias da terra, os combustíveis da terra, todos eles se ajoelharão diante do altar do Senhor. Quero te causar mais um desconforto nessa noite. O que é que te alegra? Aonde está a tua alegria? Se você recebesse um papel assinado por Deus agora na sua frente, dizendo: minha filha, escreva algo para eu te dar hoje. Aonde está a tua esperança? Aonde está a nossa esperança? A Bíblia diz que no caminho, o peregrino ele tem o seu coração aplanado. Mas ele diz que tem o vale de Baca. O vale de Baca, no Salmo 84, é o lugar do vale. É também conhecido como o vale das lágrimas. É o lugar do choro. É o lugar da terra incerta. Mas ele diz: o coração dele está aplanado. Ele não está falando dos pés, ele está falando do coração. O normal da vida é, se os pés estiverem tortos, o coração está torto, não é assim? Não é o normal da vida. Se os pés estiverem num lugar torto, o coração também está torto. Os pés no vale, coração no vale, é o normal. Para muitas pessoas a vida é esse ciclo de alegrias e tristezas, conforme as circunstâncias. O que a palavra do Senhor está dizendo é que haverá o dia do plano e haverá o dia do vale, e o Senhor nos chama a ter o coração plano todos os dias das nossas vidas, porque o nosso coração é aplanado pelo Senhor e pela sua poderosa palavra. Coração no plano, mesmo que os pés estejam no vale. A vida não é um morango. A vida não é a Disneylândia. A vida não é um lugar onde não haverá sofrimento nem lutas. O que o salmista nos chama a fazer é colocar o coração no Senhor todos os dias das nossas vidas. No dia que o pé faltar, confie no Senhor, porque o Senhor é a sua força. No dia que o pé quiser afundar, confie no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. No dia em que as coisas começarem a se levantar contra você, confie no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, meu filho amado, eu conheço as tuas lágrimas. Você está aí, agora eu que estou dizendo, você está aí pastoreando uma igreja super difícil, a igreja de Éfeso, uma cidade difícil, uma cidade de homens violentos, sacerdotes perversos, uma cidade onde coisas terríveis acontecem, e você é pastor dessa igreja. A igreja tem sido fiel. Eu conheço as tuas lágrimas. O que Paulo está dizendo? Que pastor chora, que tem momentos de dificuldade, que o crente também passa por lutas. Paulo está dizendo: Timóteo, pastor de Éfeso, você não vive num mundo irreal, não. Você não vive num mundo distante das lutas, não. Ele está dizendo: eu conheço as tuas lágrimas. Mas o que ele diz também: lembra-te, no dia da lágrima, no dia do vale, lembra-te da unção depositada sobre ti, com imposição das minhas próprias mãos. Portanto, aviva a obra de Deus que há em ti. Porque Deus não te deu espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e equilíbrio. O que Paulo está dizendo é que tem lágrima, mas tem solução. O que ele está dizendo é que há motivos de lágrima, mas há uma unção que é maior do que a lágrima. Há uma força do Senhor que é maior do que a luta. Se você quer viver essa vida do peregrino, saiba, no altar do Senhor há uma unção mais forte do que a tua luta. Há uma força mais forte do que a tua lágrima. Qual o remédio? Aviva, pois, a obra de Deus que há em ti. Lembra-te da unção de Deus que há em ti. No versículo 6, o salmista diz que o peregrino transforma o vale. Ele diz: ele faz dele um lugar de mananciais. Ele faz do lugar ruim, do lugar pantanoso, um manancial, uma fonte de águas boas, uma fonte de águas vivas. Que ferramenta é essa que transforma lugar pantanoso em manancial de águas boas? Essa adoração, meus irmãos,
Essa ferramenta é a adoração. É a vida na palavra, é a força no Senhor, é a força do Evangelho, é a força que vem de Deus, é aquilo que nos move, é a adoração no dia mau. Isso é capaz de transformar o dia mau num dia bom, é capaz de transformar um lugar de dores e sofrimento num lugar de força, unção e presença do Espírito Santo de Deus. Isso vai construindo testemunhos durante o caminho. Para muitas pessoas, o Evangelho é um caminho de sofrimento, para no final uma promessa de vitória. Isso não é verdade. O Evangelho é um caminho, sim, de momentos de sofrimento, de abnegação, de renúncia. Mas o Evangelho é um lugar de testemunho, é um caminho de presença de Deus, é um lugar onde você desfruta das coisas do céu na terra. É bom, e é bom demais, e não há vida melhor do que essa vida do Evangelho. O salmista, ele nos chama a transformar circunstâncias. Sabe o que é isso? Transformar circunstâncias. Uma vez o pastor Walter, ele pregou sobre a diferença, o Crislano sabe muito bem disso, entre o termômetro e o termostato. Você lembra dessa pregação? Não foi a pregação sobre isso, né? Ele citou isso numa pregação. O termômetro, ele diz a temperatura, irmã Débora. Está 20, é 20. Está 15, é 15. Ele diz a temperatura. Seu filho está com febre, bota na axilazinha dele lá, 36, 37, não é assim? O termômetro, ele tem a função de medir, de dizer, de diagnosticar. O termostato não. Ele dá o diagnóstico e ele muda a temperatura. Qual é a programação? É 20? Está 15? Pois vai para 20. É para ser 20? Está quente? Está 40? Liga o motor. Puxa a energia aí. Bora trabalhar. Esfria esse negócio. O termostato, ele tem a propriedade de mudar o ambiente. O crente é dessa forma. O crente não é só para chegar assim e dizer, ai, minha vida está tão fria. O menino não ora, o marido não ora, a mulher não ora, não sei o que não ora. Vixe, o culto hoje foi meio coisado. O crente, ele... Então, foi tão bom, foi tão avivado. O crente, ele não é chamado só para dar diagnósticos. O crente é chamado para mudar realidades, para mudar contextos. O crente não é chamado só para dizer como está, mas para transformar em nome de Jesus os ambientes. Jesus transformou ambientes de morte em ambientes de vida. Jesus transformou velórios em festa. Jesus transformou o casamento lá que estava acabando em uma festa contínua de celebração, porque Jesus tem o poder de transformar ambientes, e nós também, em nome de Jesus, de transformar famílias, transformar corações, transformar histórias, transformar vidas, porque nós vamos em nome de Jesus. Lá na casa da viúva de Naim, era uma tristeza só, era uma viúva, só tinha um filho, e o filho também morreu, estava o filho no caixão, situação de total desamparo. Naquela época a mulher não era como a mulher dos dias de hoje, que tem autonomia, que estuda, que lê, que trabalha, que ganha dinheiro. Naquele tempo a mulher era completamente dependente do homem, completamente. Se o marido morre, sobra o filho para ser a segurança dela, e agora o filho também morre. Jesus chega naquele contexto de profunda tristeza e desamparo e ressuscita aquele jovem que estava morto. E ali onde havia desesperança, agora há esperança. Onde havia a lágrima da morte, agora há a festa da ressurreição, porque Jesus transforma realidades. Quero te perguntar assim, no seu contexto onde você vive, seja família, trabalho, família próxima, marido e filhos, ou mulher e filhos, ou família extensa, mãe, envolvendo outras pessoas, existe algum contexto que precisa ser mudado? Existe? Pois mude. Se esforce. Não espere mudar. Haja para mudar. Pastor, mas eu não vou lá. Ei, não estou dizendo para você ir lá resolver, tirar satisfação com ninguém. Ore. Apresente diante do Senhor. Adore. Agradeça. Se mova. Se empenhe. Não lembre-se disso só de domingo em domingo. Mas faça dessa sua oração diária, sua vida diária, sua busca diária. Todos nós, sem exceção, temos contextos a serem transformados.
há uma tentação da passividade e de esperar que as coisas aconteçam. Mas o salmista está dizendo, ele foi lá e ele transformou o vale de Baca em um vale de mananciais. É contranatural. Os mananciais, eles nascem nos altos das serras. Os mananciais, a fonte de água pura, ela brota do lugar alto, a pedra, num milagre da física, ela sai, a água sai por baixo do lençol, numa pressão, e rompe as pedras e nasce lá em cima da serra. Você vai aqui para Beberibe, o litoral leste, você vê o rio Pacuti, um rio que nasce lá na serra de Pacuti, vem ganhando força e deságua no mar. O que é isso? É o milagre da natureza que Deus fez. Mas o que o salmista está dizendo é que o milagre de Deus faz brotar água de onde ninguém espera, faz brotar vida de onde ninguém acha que vai brotar. Aqueles que são desenganados, desesperados, ei, a vida tem jeito sim, Jesus está contigo. A tua família tem jeito sim, o teu irmão tem jeito sim, a tua casa tem jeito sim, porque o Senhor pode transformar um lugar pantanoso num lugar de vida, num lugar de discórdia em um lugar de harmonia, num lugar de confusão em um lugar de paz. Um casamento que é um lugar de discussões e grosserias em um lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. A vida tem jeito sim. E como é que faz, pastor? Aviva-te. Lembra-te da unção de Deus que há sobre ti. Há uma unção de Deus sobre ti. Há uma unção de Deus sobre ti. Não te esqueças dessa unção. Não te esqueça dessa unção. Lembra-te, o Senhor te ungiu. Ei, lembra-te, existe um caminho a ser trilhado. Ei, nós estamos já em junho. Daqui a pouco é julho. Daqui a pouco vira o ano. As coisas passam ligeiro, não deixe a vida te levar, transforme situações, seja cheio do Espírito Santo, ore, entregue a Deus, confie nele, porque bem-aventurado é aquele que confia no Senhor seu Deus. Está escrito aqui no final do texto, o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O salmista, ele te chama a caminhar. Esse salmo, ele deveria ser lido sempre na igreja, na sua vida, na sua casa, devia estar ali no espelho do banheiro, devia estar ali no painel do carro, devia estar no lugar onde você vê, para que você se lembre, para que eu me lembre, que nós não estamos vivendo essa vida com os pés aqui, com a cabeça aqui, que existe uma caminhada do céu, que existem filhos, existe um contexto, existe uma família, existe uma igreja, existe um povo, e esse povo é chamado a caminhar e a não desistir. E no dia que o irmão estiver parando, o que é que faz? Hein? O que é que faz? O irmão está parando na caminhada. O irmão virou, dá vontade de estar querendo voltar. O que é que a gente faz? Anima, aviva, ora, vai buscar, repreende o mal, cura as feridas, chama de volta. E assim nós vamos, porque hoje um chama, outro dia aquele que chamou é chamado, e assim caminha a poderosa igreja do Senhor avante aos céus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na última parte da pregação existe o encontro. A gente passou pelo alvo, a definição do alvo, a gente passou pelo caminho e agora existe um encontro. E no encontro, a Bíblia diz que no encontro, todos aqueles que foram dados a Deus, nenhum se perdeu. A Bíblia fala que existe um povo e que esse povo tem o Deus. A Bíblia fala que existe um lugar que eles prosseguem de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião, versículo 7. Aqueles que Deus chama, aqueles que Deus te deu como irmão, eles devem se apresentar junto contigo ao Senhor no dia da glória. Eu pensei que você ia se animar com isso, de verdade. Mas eu sei que foi um ânimo interno, né? Agora vamos colocar para fora o nosso ânimo. Aqueles que Deus te deu como irmão, irmão de fé, irmão de sangue de Jesus, eles vão se apresentar contigo, ao teu lado, no dia do Senhor, no dia que o Senhor voltar, no dia que o Senhor chamar, no dia que o Senhor for prestar contas, nós estaremos lá, juntos, ajoelhados, de cabeça baixa, diante do Senhor dos Exércitos.
Ele vai poder olhar para a gente e dizer: povo lindo que eu chamei, povo que não parou, povo que não desistiu, entra agora no gozo do teu Senhor. Oh, meus irmãos, se tem uma frase que eu sonhei ouvir na minha vida, é essa frase: meu filho, servo bom e fiel, eu te conheço. Oh, aleluias. Esse deve ser o nosso alvo. No encontro, o salmista ele vê as características do seu Deus. Ele diz aqui no versículo 8, ouve a minha oração, Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha. Então ele fala de ouve, ele fala de escuta, ele fala de olha, ele fala de inclina-te. Ele, ao lidar com o seu Deus, meu amigo Laerte, ele não lidar com um patrão perverso, ele não lidar com aquela imagem de Deus na nossa infância, né? Quantos foram criados aqui com a seguinte frase: Deus vai castigar. Deus está vendo. Inseto. Minha mãe não falou isso, não. Não é? Às vezes os pais, quando perdem o controle, eles apresentam seus filhos a um Deus com chicote na mão. Isso vai formando uma percepção de um Deus disposto a punir sempre. Deus pune, sim, Ele é Deus, mas não é sempre. Aqui o salmista encontra o seu Deus, meu amigo Leste, e ele encontra um Deus que escuta, um Deus que ouve, um Deus que se inclina, um Deus que olha, e ele define esse Deus como o Deus de Jacó. Jacó é o personagem bíblico mais citado na Bíblia, sabia disso? É Jacó, porque nós vemos muito Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o poço de Jacó, o Deus de Jacó. E o salmista, ao olhar, ao perceber que no átrio de Deus habita um Deus que olha, que escuta, que se inclina, que ama, que é misericordioso, ele diz: tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus que dá uma nova chance, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que muda rótulos. Aquele que não tem jeito, a pessoa diz: tem mais jeito não. Tem jeito sim. O casamento tem mais, tem jeito sim. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Jacó é um homem que vivia sob o governo da sua mãe, que vivia influenciado pela sua mãe. O homem com a mentalidade do pecado, do engano. Você olha para ele e diz: esse será o pai de Israel, das 12 tribos. Se você pudesse voltar no tempo, você diria isso? Um cara solteirão na casa dos pais. Sabe quantos anos Jacó era solteirão na casa dos pais? Qual a idade dele? Solteirão na casa dos pais. 77 anos de vida. Solteirão, influenciado pela mãe. Solteiro, a esperança. Jacó tinha 77 anos quando arranjou a mulher. Mas vai ser antes, eu estou brincando. Está chegando, em nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que ao olhar humano, não tem mais jeito. 77 anos, o anjo olha assim: e aí, Deus? É esse aqui? 77 anos, ainda é carnal. Ainda está a mãe mandando ele. E ainda quer enganar o irmão. O Deus de Jacó. Aos 97 anos, Jacó se converte. No Val do Jaboque, Jacó tinha 97, igreja. Você vê como Deus escolhe as coisas mais loucas para tornar as coisas mais sábias. Ao olhar humano, o seu, olhar e dizer assim: rapaz, isso aqui está errado. Deus se enganou, Deus se confundiu, o tempo de Deus está errado. Nós não entendemos nada. Se alguém olhar para Isabel e ver uma mulher já passada da fertilidade, passada da idade, idosa, e de uma promessa de Deus: você será mãe de João Batista. O anjo chega para Zacarias e diz: vai nascer um menino, e o nome dele será João. A loucura era tão grande que ele duvidou e ficou mudo. Era uma loucura tão grande que nem ele creu. Aí você olha assim e diz assim: o anjo se atrasou. É uma idosa. Por que o anjo não veio antes? Não é assim, irmã Graça? A gente é abençoado para dizer as coisas, né? Está atrasado o anjo aí, Deus, está atrasado. Cadê? Está atrasado. A gente vê Maria, adolescente, virgem, nem casada era. O anjo chega e diz que ela vai engravidar. O anjo se antecipou. Não é mesmo? O anjo chegou antes, o anjo atuleimado. A gente é danado para querer colocar as coisas de Deus
dentro da nossa própria ótica. Deus tem o seu tempo, o seu jeito e a sua maneira. O anjo nem se antecipou com Maria e nem se atrasou com Isabel. Tudo estava dentro do tempo de Deus. Quando Maria entra grávida, João Batista se estremece na barriga da sua mãe, porque ali havia um propósito, ali havia uma união, ali havia uma anunciação do ministério de Elias na vida de João Batista e o ministério de Jesus. Havia um propósito de Deus. Aos 97, Jacó se converte. Já pai, começa a formar sua família. Uma família que tinha tudo para dar errado. Escapa por causa de uma tentativa de homicídio. Que loucura é essa? As coisas aconteceram de tal forma na vida de Jacó. A transformação foi tão grande, a salvação foi tão grande, o livramento foi tão grande, a misericórdia foi tão grande, que o peregrino chega diante dos átrios e diz: Deus que ouve, Deus que se inclina, Deus que vê, Deus que olha, é o Deus de Jacó. É o Deus de Jacó. É o Deus que olha para mim e para você e não lança mão na nossa face dos nossos pecados, das nossas culpas. Não passa um filme com os nossos erros, porque nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. Jesus é o nosso advogado. Está lá escrito em 1 João. Ele se coloca, ele diz assim: filhinhos, eu não estou escrevendo a vocês para que vocês pequem, mas se caso pecarem, creiam, existe um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo, que intercede por nós, intercede por vocês. E Jesus, irmã Graça, é o advogado perfeito, porque ele não só intercede e advoga e defende, como ele paga a pena. Ele morreu na cruz, pagando a pena mais alta de todas. Ele entregou sua vida pela nossa pena, pelo nosso pecado. Ele nos substituiu na cruz. O salmista, ele chega no altar e ele se depara com um Deus misericordioso. Ele olha para o altar e diz: é melhor ficar um dia aqui do que 1000 dias longe daqui. Eu trocaria 1000 dias por um dia. 1000 dias dá mais de 2 anos. 3 anos, dá mais ou menos 3 anos. Você trocaria 1000 por 1. Ele olhou, ele ficou tão estarrecido com o que ele viu, que ele disse: eu trocaria 3 anos de vida por um dia aqui. Claro que não é essa matemática. O que ele está dizendo é uma figura de linguagem, dizendo: eu trocaria muitos dias só por um dia aqui, na presença desse Deus misericordioso, desse Deus que me ama, porque as tendas da perversidade é o lugar de atuação do diabo. A tenda da perversidade é o lugar de atuação de Satanás. Daqui a pouco vai ter o Fortal aqui na nossa cidade. Até hoje, né, se tornou, ao longo dos anos, a micareta, o carnaval fora de época mais tradicional. E estão querendo desmatar uma área de preservação em frente ao aeroporto, porque eles cansaram da cidade de Fortal. Porque a tenda da perversidade, ela precisa de novas perversidades em novos locais. Para quê? Para as pessoas se virarem de novo nos camburões de lixo vomitando, para as pessoas se encherem de doenças sexuais, a coisa que a mídia não mostra, aquela epidemia de monkeypox que teve aqui em Fortaleza, foi depois do Fortal, isso a mídia abafou. Eu atendi pacientes com monkeypox aqui, próximo, porque depois do Fortal as pessoas viraram na perversidade, na loucura. Isso acontece aqui debaixo dos nossos olhos, debaixo da nossa mente. As pessoas brigam, as pessoas viajam, as pessoas pagam passagem, as pessoas se deslocam, investem dinheiro para estar na tenda da perversidade. Mas o salmista olha para tudo isso e diz: mais vale um dia na tua presença, ó Deus de Jacó, do que 1000 dias na cidade de Fortal, do que 1000 dias nas festas, do que 1000 dias. Eu dava plantão no hospital ali no Cambeba, e esse plantão era sempre o sábado e às vezes o domingo. O que eu via de carro capotado, de jovens deitados nas calçadas, naquela região da cidade, onde tem muitas casas de show, jovens de calça jeans, sem camisa, deitados no chão, na calçada, carros importados ali, estacionados, e eles completamente entregues. As tendas da perversidade estão ao nosso redor. E elas são atraentes aos olhos do mundo, mas o final delas é morte, concupiscência, coisas terríveis. O salmista, o peregrino, ele olha para isso daí. E sabe quem é o peregrino? Não é o
O filho de Corá não, que sou eu e é você. Nós somos cidadãos dos céus. Nós devemos olhar para essa realidade à nossa volta e dizer, eu sou muito mais um diazinho na tua presença, meu Deus. Eu sou muito mais estar contigo do que ter meus olhos atraídos pelas tendas da perversidade. A aliança que eu tenho contigo, meu Deus, é eterna, é de verdade. Isso aqui não me ilude, isso aqui não faz minha cabeça. E aí, para finalizar essa pregação, o salmista, ele vê essa imagem linda de Deus nos átrios, ele diz, o Senhor é sol e escudo. O Senhor é sol e o Senhor é escudo. E eu fiquei pensando, sabe, meu amigo Éder, por que sol e escudo? A gente sabe que o sol é um elemento fundamental para a vida na Terra, né? Para a vida no sistema solar. A Terra é atraída pelo centro de gravidade do Sol, e isso faz a Terra girar de maneira perfeita. A luz do Sol, ela aquece. Enfim, não vou falar aqui de astronomia. Mas o salmista, ele olha para Deus nos seus átrios, depois de uma caminhada, depois de vale de Baca, depois de vale de lágrimas, depois de uma adoração no dia mau, ele diz, o Senhor Deus é o meu sol. Ele está dizendo, durante a caminhada, é o sol quem me guia, é o sol quem me aquece, é o sol quem me dá vida. E ele diz que chegou e chegou vivo. Ele está dizendo, o Senhor Deus é que é o meu escudo, o Senhor Deus é quem me guarda, o Senhor Deus é quem me protege. Ele, ao olhar para o seu Deus ao final da caminhada, ele reconhece que Deus não é só o alvo, Deus esteve com ele todos os dias da vida dele. Deus o guiou, o protegeu, o livrou, o guardou durante a caminhada. Ele cura da doença, ele traz a saúde, ele faz brotar a vida. E a obra que Deus faz, ela é perfeita. Deus é sol, porque dele ninguém se esconde, e ele é escudo, porque nele nós podemos nos esconder. O crente é chamado a viver sobre o sol, porque de Deus ninguém se esconde. Não é assim, Davi? A gente engana patrão, engana chefe, pode enganar quem quiser, marido, mulher, eu não sei, mas a Deus ninguém engana. O sol tudo mostra. Mas o salmista, ele não é chamado só a ser exposto ao sol. Ele é chamado a se esconder no sol. Porque Deus é escudo. É nessa hora que o teclado começa a tocar assim, ó. Bora, louvor. Aviva a tua obra, louvor. Essa caminhada, meus irmãos, é um chamado diário na vida da igreja do Senhor. Na vida do peregrino, na vida do cidadão do céu. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa proteção. Eu sei que pode ter alguém na live aí, ou pode ter alguém aqui mesmo na igreja que esteja se perguntando, Senhor, mas eu entendi tudo isso que o pastor pregou, mas mesmo assim eu tenho vivido momentos tão difíceis, se apresentam situações difíceis. Eu quero te dizer, meus irmãos, se apresentarão mesmo situações difíceis na vida. Mas o Salmo nos chama a reconhecer Deus em todas elas. A reconhecer Deus como guia no dia bom e no dia mau. O sol está brilhando. Não importa se está chovendo, se a nuvem está escura. O sol está brilhando. Aqui em Fortaleza, agora está de noite. Mas o sol está brilhando. Mesmo que a terra esteja virada, mesmo que pareça que não, o sol está brilhando. E se o sol, que é uma estrela tão linda, mas ainda não é a maior do universo. Ainda existem estrelas muito, muito, muito maiores do que o Sol. E existe um Deus que é maior do que todas essas estrelas juntas. O salmista disse Sol, Big, porque não tinha mais o que ele dizer. Porque era tudo que ele conhecia. Porque não tinha mais palavras. Não tem o que descrever, não tem o que dizer. Não tem mais o que dizer, é só se entregar na presença dEle. Eu te chamo nessa noite, eu te convido nessa noite. Sendo um pouco mais invasivo, eu te desafio nessa noite a reativar o teu compromisso da caminhada. A dizer, pastor, é mesmo, é verdade. Por que foi que eu parei mesmo? Por que foi que eu parei? Por que foi que eu parei de orar? Por que foi que eu parei de cantar? Por que foi que eu parei de vir aos cultos de quarta? Por que foi que eu parei de ter mais ousadia? Por que foi que eu parei de clamar pela minha casa, pela minha família? Por que foi que eu parei? Ei, não importa mais o porquê você parou.
O que importa é que você volte a caminhar a partir de hoje. O que passou, passou. Passou, é passado. Nós temos agora nas nossas mãos o futuro. O hoje está aqui nas nossas mãos. Eu te convido com muita força, como eu e a Alana gostamos de botar no grupo do WhatsApp, né? Eu te encorajo fortemente. Quando a gente falar isso, meu irmão, é porque é forte, viu? Eu encorajo fortemente os pais a levarem os adolescentes jovens para a Cesta Viva. Gente, é porque a gente sente que o Senhor está realizando algo ali naquele lugar. Pois eu quero dizer a mesma palavra agora. Eu te encorajo fortemente a ficar de pé e a entregar ao Senhor a tua melhor adoração nessa noite. Eu te encorajo fortemente a tomar decisões hoje que vão mudar a tua semana, que vão mudar o teu mês, que vão mudar o teu ano. Não espere chegar dezembro para fazer cumprir os planos, a dieta, não sei o quê. Não, é hoje, é agora. A presença de Deus é hoje. Amanhã ninguém sabe, amanhã é o tempo de Deus. Amanhã ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe, só o Senhor sabe. O que nós temos nas nossas mãos é o agora. Eu não tenho na minha mão nem daqui a 5 minutos. Uma semana atrás, a Ana Andresa estava ali no centro cirúrgico anestesiada. Uma semana depois está aqui ela, ao lado do seu marido, da sua filha. Glória a Deus. Isso significa, sabe o quê? Que nós não sabemos de nada. Que nós não controlamos nada. Parecia ser só uma dorzinha, né, irmã Andresa, no começo? Parecia ser só um incômodo. Depois ela vai vir contar o testemunho. Mas de repente aquele incômodo era um centro cirúrgico. Nós não sabemos. Glória a Deus que o Senhor deu o livramento à irmã. Mas nós não sabemos o futuro. O que nós temos nas nossas mãos é o agora. É a renovação de uma aliança. É a renovação de uma aliança. Essa semana eu vi um pastor batizando a sua filha. E o pastor disse assim para a sua filha, adolescente: minha filha, eu estou te batizando. Não preciso nem dizer que eu chorei quando eu vi esse vídeo, né? Minha filha, eu estou te batizando. E esse batismo é para ti um casamento. Olha, ele falou dessa forma, uma graça. Um casamento com o Senhor. E na hora que você diz sim para o Senhor, você está dizendo não para todo o resto. Casar com a Alana não é só dizer um sim para ela, como eu diria um sim eternamente. Não é só dizer um sim para ela. É dizer um não para todas as outras mulheres da terra. Quando eu digo um sim para ela, eu pego 3,5 bilhões de mulheres dos 5 continentes do planeta Terra e digo: não, eu tenho mulher, eu tenho uma aliança. Com o Senhor é mais forte ainda, é mais profundo ainda, porque a aliança com Deus, ela é eternamente com Deus. Ao dizer um sim para a caminhada, meu amigo Robério, é dizer um não para todos os outros caminhos, para todas as outras tendas. É um não para a rede, é um não para o colchão, é um não para o conformismo, é um não para a acomodação. E é dizer: sim, eu estou marchando, seja de Ferrari, seja de bicicleta do pneu furado, eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Eu sei quem me chamou, eu sei para onde vou, o céu tem dono e é para lá que eu vou.